aparecer aí, você me fala. Boa noite. Deixa eu ver se já está aqui. Boa noite. Boa noite, rapidinho. Enquanto vocês estão entrando aí, estou resolvendo umas coisinhas. Boa noite. Guarde aí, como é que tá o som? Pessoal, me diz aí se tá me ouvindo direitinho. De onde é que você tá falando? Enquanto eu tô aqui, vai chamando seus amigos, vai compartilhando. Tô fazendo o mesmo aqui também. Boa noite, boa noite. Enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu ver se aqui eu consigo ver por aqui. Mesmo aqui também. Boa noite, boa noite. Vou abaixar aqui. Olá, Mel, bem-vinda. Zéu Silva, boa noite. Antônia, vai falando pra mim como é que tá o som. Eita, fiquei bem perto agora. Boa noite, Yuri, o Anderson, Levi. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez comigo. Quero agradecer. Já vai compartilhando, vai mandando aí para todo mundo. Antônia, obrigada, linda, por estar aqui comigo também. Já chama seus amigos. Pedro Dias, Edu Dias, Levi, Wanda, linda, obrigada por estar aqui comigo. Me diz como é que tá o som aí, pessoal, tá bom? Tá vendo direitinho a imagem, como é que tá? Hoje a gente deu uma melhorada aqui para ficar melhor, né? Que na última live caiu bastante, não tava travando. Vai me dizendo como é que está e aproveita, vai compartilhando, chamando todo mundo aí pra gente conversar hoje sobre medos, né? O que que te impede de você ser feliz como você mesmo? O que que te impede você ser feliz sendo você mesmo? E quais são os medos que te travam? Quais são os medos que te estagnam? Deixa eu abaixar mais um pouquinho isso aqui, que eu não quero me ouvir por ali. Quero vir conversando com vocês por aqui. Então, pessoal, muito bem-vindos mais uma vez. Deixa eu pegar isso aqui, ver se tá funcionando direitinho. O que é isso? Ai, peraí. Ai, tá aparecendo um negócio aqui pra mim que eu não quero que apareça. Tá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, né? Hoje eu estou na 6ª live falando sobre como ser feliz sendo você mesmo. Se você ainda não me conhece, não sabe como é que é o meu trabalho, eu sou coach, trabalho com mulheres, com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal e profissional. Sou consultora em análise comportamental, formada pelo Instituto Brasileiro de Coach, o IBC, e eu já trabalho há algum tempo com mulheres, especificamente na área de empoderamento, na área de relacionamento, trazendo esse poder que existe dentro de cada mulher, de cada ser humano. Já venho trabalhando como coach há mais de 2 anos e para mim cada vez é um aprendizado, é um prazer muito grande. E eu agradeço vocês porque a gente está agora nesse novo projeto, trazendo mais informações, está vindo muita novidade. Estamos trabalhando também no novo projeto, que é o projeto AME, que é uma empresa onde nós vamos trabalhar esse desenvolvimento de pessoas,
trazendo esse poder que existe dentro de cada pessoa, e muitas vezes esse poder tá ali parado, tá quieto, e o nosso trabalho é aflorar, é trazer para fora esse poder que existe dentro de cada pessoa. Então, eu quero agradecer muito a você, né, que está acompanhando. Quero que você me diga aí se você está gostando das lives, se está trazendo algum valor, se está agregando a você. Se tiver, fala aí para mim. Diga também o que você gostaria de ouvir em outras lives, o que para você queria aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de pessoas. E também ajude aí compartilhando, que quanto mais pessoas a gente alcançar, mais resultado a gente trazer para a vida das pessoas. Isso vai melhorar o nosso mundo, o meu mundo, o seu mundo. Esse é o maior propósito de estar trazendo essas lives a cada dia, sempre com um assunto voltado a como ser feliz sendo você mesmo. E hoje eu quero falar sobre medos. Queria que você fosse colocando aí para mim quais são os seus medos, o que você acredita que tem te impedido de você avançar. O que você acredita que... Qual o medo que faz você estagnar? Talvez em alguma área da sua vida que você pense assim, isso me faz eu não avançar no próximo nível. O porquê que eu vou falar sobre medo? Foi uma indicação de uma menina que falou que tinha medo até de sair de casa. A última live ela pediu que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, então eu preparei algumas coisinhas para a gente conversar hoje sobre esse assunto. E o que eu quero trazer assim à primeira mão é te dizer que o nosso cérebro trabalha com associações. O que são essas associações? São elementos que trazem através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que vivemos acerca das nossas experiências que a gente teve até hoje, que a gente chegou no dia de hoje, e também através de informações que nós recebemos de outras pessoas, provavelmente dos nossos pais, provavelmente das pessoas que nos criaram, provavelmente de líderes, pessoas que foram influência na nossa vida, deram essas informações, que criaram essas associações dentro da nossa mente, e isso a gente tem até o dia de hoje. E o que eu posso dizer sobre o medo, que muitas vezes eu digo e algumas pessoas não concordam, que o medo, na verdade, ele não existe. Por que eu falo isso? Que o medo, na verdade, ele não existe. Eu costumo dizer que o que existe é o perigo. Né? E um bom exemplo é você colocar, por exemplo, uma criança. Uma criança que não tem medo, ela não sabe, ela não tem experiência, ela não tem associações. Ninguém falou para ela que se ela colocar o dedinho numa tomada, ela vai levar um choque. Então, ela não tem noção, ela não tem experiência nenhuma de informação que traga esse medo, que para ela é uma proteção. E o que faz ela ter essa noção e ela vai lá e mete o dedinho dela na tomada? Ela entende que ali vai haver uma dor e que aquela dor vai lhe causar um perigo. E aí ela começa a associar que se ela colocar o dedo na tomada, ela vai sentir dor e aí ela acaba se afastando. Por isso que eu digo que o medo é uma coisa que está só na nossa mente. O medo, ele é algo que está só dentro da gente. Quando você tem alguma experiência ruim no passado, ou alguém te falou, olha, não coloca esse dedo aí, que senão você vai se machucar. Não sobe na árvore, porque senão você vai cair, vai se machucar. Não pula, esse degrau, porque você pode escorregar e cair. Então, a gente acaba associando e criando um medo. Mas, na verdade, o medo, ele não existe. O que existe é o perigo. Se você está gostando, manda aí, marca seus amigos. Fala aí com todo mundo enquanto o pessoal tá chegando aí. Diz pra mim se é isso mesmo. Gláucia, bem-vinda. Dora, Jovina, querido, bem-vindo por você estar aqui.
E essas experiências, né, que causam essa dor, causa este medo, muitas vezes a gente precisa trazer ela à tona e entender o porquê que trouxe tanta dor, o porquê que estagnou, porquê que fez a gente não avançar em certos casos, o que fez a gente parar e não prosseguir em um objetivo. Provavelmente foram experiências que trouxe essa dor, que trouxe esse medo. E o medo, geralmente, ele paralisa, né? E essa paralisação, ela acaba estagnando as pessoas, de tal ponto que não querem nem viver uma nova experiência. Quantas pessoas tiveram um relacionamento que não foi muito bom, né? E essa pessoa, ela, com o medo que ela teve, com a experiência ruim que ela passou, ela não quer se relacionar mais com ninguém, porque ela acredita que se ela se relacionar com uma outra pessoa, vai trazer aquela dor. Então, na cabeça dela, a associação que ela faz é que qualquer relacionamento que ela ter daqui em diante vai trazer a mesma dor, o mesmo sentimento, as mesmas emoções que um dia te trouxeram e não foram tão bem. Que trouxe essa dor, e ela prefere ficar guardada do perigo para não se envolver no novo relacionamento. Outra situação que pode ter, por exemplo, se você montou uma empresa e a empresa não deu certo por algum motivo e você teve uma sensação ruim, você viu que você sofreu consequências, você viu que você sofreu decepções, você faliu, né? Não deu certo, você teve uma experiência ruim. Então você acredita que se você abrir um outro negócio, se você abrir qualquer outro, mesmo que não seja diferente daquilo que você fez e não deu certo, a sua mente associa de que se você abrir um novo negócio não vai dar certo, porque você cria uma crença de que o negócio na sua mão, você não nasceu para ser empreendedor. Ou pode acontecer, você nunca abriu um negócio, você nunca se envolveu em empreendedorismo, você não tem experiência de empresa, mas aí você começa a buscar informações de pessoas, talvez de um pai que você teve, que foi um passado atrás, teve um problema, abriu lá um mercadinho, e aí também não deu certo. O que essa pessoa falou para você? Ó, não abre porque não dá certo, isso não dá dinheiro, vai fazer outra coisa, vai estudar para um concurso, vai ser qualquer outra coisa, mas não inventa de ser empreendedor. Então a sua mente associou porque alguém que você confia, alguém que você tem uma credibilidade falou para você que não vai dar certo. Então você cria esse medo e esse medo acaba te estagnando. Você não viveu a experiência, mas você associou com a experiência de outras pessoas. Ok? Se faz sentido para você, se você já viveu alguma experiência parecida, ou se você conhece, coloca aí para mim se isso é verdade. Se esses medos muitas vezes não é um perigo que a gente viveu, mas sim uma experiência que você teve que não foi boa, ou experiência de alguém que você tem credibilidade, que você acredita de verdade, você vê esse perigo e isso acabou te estagnando, isso trouxe um prejuízo em algum fato que você teve que fazer. Diz aí pra mim se faz sentido. Enquanto isso, compartilha, chama pessoas que você conhece, pessoas que de verdade você sabe que precisa ouvir isso, que hoje eu vou falar com você. Enquanto isso, eu vou agradecer a Ju, que tá aqui comigo, Robson, a Jennifer, a Gláucia, né? Já falei com você. Su, falei aqui também. Pessoal, continua aí compartilhando, manda para todo mundo. E me diz aí alguma coisa, se você já viveu uma experiência assim pra mim. Se sim, fala sim, eu já vivi, eu já tive medo de fazer qualquer coisa, eu já tive medo de
me envolver com alguém, eu já tive medo de construir algum negócio, eu já tive medo de viajar porque eu fiquei com medo de ir para um lugar e não dar certo. Eu tive medo de avião porque eu já vi tanta história de avião caindo. Não, eu não ando de carro em estrada porque eu já vi várias pessoas que sofrem e eu prefiro ficar dentro de casa. Então diz aí pra mim se você já teve uma experiência que você acreditou que você teve esse medo e esse medo te parou. E o porquê que eu tô falando isso pra você? Porque exatamente esse medo, ele te paralisa e você não consegue passar para um próximo nível, você não consegue viver uma experiência, você não consegue construir um relacionamento, você não consegue construir um negócio, você não consegue viver novas experiências. E outras pessoas falam que algumas pessoas têm medo do descontrole financeiro, outros têm medo de ficar sozinho, outros têm medo de errar, né, na criação dos filhos. Não importa qual seja o seu medo, não se preocupe qual é o medo, mas toda pessoa, todo ser humano, ele teme alguma coisa. E essa questão faz com que a vida, quando você pensa nesse sentido, você vê que a vida, ela acabou te causando alguma dor, mesmo que seja inconsciente. Mesmo que você sabe, lá no fundo, talvez você nem lembra mais que essa dor, ela te machuca. Mas existem situações que falam assim, pessoas que sofreram alguma desilusão. E aí ela fala assim, eu não quero mais nem tocar nesse assunto, eu não quero mais falar nisso, eu já tenho a minha posição formada. E isso, acredita-se que existe uma dor, porque por mais que você sinta que ali não tá doendo, que ali não tá machucando, se você não quer tocar no assunto, se você não quer falar sobre isso, é uma forma de proteção, uma forma de você colocar lá no mais profundo guarda-roupazinha lá atrás, sabe? E isso você quer esquecer. Então, com certeza, existe uma dor. E essa semana uma moça perguntou pra mim, mandou uma mensagem, falou assim, Mara, eu queria muito que você falasse sobre medo, porque eu tenho medo até de sair de casa. Eu moro numa cidade que é violenta, né? Como qualquer cidade do Brasil, a gente vive uma violência. E ela me disse que ela tinha medo de sair de casa. Ela tinha tanto medo que ela já não tinha mais amigos, ela não tinha mais relacionamentos, ela não tinha mais convivência, ela passava o dia inteiro com medo. E o medo já estava chegando já num fato já tão constrangedor que ela tinha medo até de ficar dentro de casa. E aí é isso que eu quero trazer para você. Como você se livrar desses medos? Como que você faz para você viver essa nova experiência? O que você precisa entender para que haja essa mudança de mentalidade, mudança dessas crenças, que algum desses medos são crenças, mas outros medos são experiências que você viveu, como eu já falei aqui, né? São dores que foram marcadas na sua vida e com certeza isso te trouxe esse sentimento, esse sofrimento que com certeza você precisa ser mudado para que você tenha um resultado maior na sua vida pessoal, na sua vida profissional, provavelmente até na sua vida espiritual. Às vezes você pode ter vivido uma experiência que você nem acredita mais em Deus. Talvez você teve uma experiência que você se decepcionou e você tem medo de você se aproximar mais de Deus. Existem tantas histórias assim, então assim, pessoas que ficam paradas espiritualmente, que não conseguem se envolver mais com nada, acabam ficando no seu euzinho, no seu mundinho e não conseguem progredir em nada da sua vida. Então corre lá, manda para todo mundo, né? A Antônia tá colocando aqui, né? Enquanto isso, vai compartilhando, chamando, que eu já vou te ensinar como que você vai superar esses medos que talvez você tenha superado. Se você superou, já coloca aqui pra gente. Fala, eu fiz isso. Dá uma dicasinha aqui, como a gente pode superar esses medos. A minha experiência é diferente da sua experiência. Então, a gente vai compartilhar aqui. Então, se você teve uma superação de algum medo que você teve, conta aqui pra gente, enquanto você vai compartilhando e marcando aí com todo mundo. Enquanto isso, a Antônia colocou assim, né? Tenho medo de me envolver com alguém.
Exatamente, Antônia, foi sobre isso que eu falei. Provavelmente, quase assim, 99%, esse teu medo é porque você teve essa questão de alguma experiência ruim no passado. E isso fez você se proteger para que esse medo acaba te parando. Então, assim, você precisa viver uma nova experiência, precisa acreditar nas pessoas. Nem todos os homens são iguais, existem homens bons, homens de caráter, homens com a índole excelente. É só você se posicionar. A Gláucia colocou aqui, teve vários medos, mas já superou quase todos. Isso, Gláucia, conta aqui pra gente. Fala o que você fez, uma coisinha só. O que foi que você fez que você superou esses medos? Conta aí pra mim. A Su colocou assim, sim, bati o carro e passei muitos anos sem dirigir por medo de bater novamente. Olha só, é o que eu acabei de falar. O medo, ele faz que é engraçado. Eu também já bati o carro. Aliás, bateram em mim. Porque mulher nunca bate, alguém bate na gente, né? Então, o dia que bateram em mim, eu fiquei com muito medo também, porque eu achava que... E é muito engraçado que quando você bate, ou quando alguém bate em você, a impressão que você tem é que todo mundo vai bater em você novamente. E o que faz você perder esse medo? É você enfrentar, é você pegar o carro, mesmo com medo, vai lá e dirige novamente, porque daqui a pouco você vai ver que foi uma experiência ruim, foi uma fatalidade, foi uma imprudência, pode ter sido N fatores, mas o que pode acontecer de bater novamente? Claro que pode acontecer, a gente está aí no mundo correndo vários riscos, mas o que você não pode parar é de dirigir, porque principalmente quem mora em Brasília, quem mora em outras cidades grandes, sabe que a gente, hoje dirigir já não é mais luxo, né? É uma necessidade, porque em muitas metrópoles, muitas cidades grandes, o trânsito, né, público, o trânsito, né, o transporte público, ele não ajuda muito. Mas isso não é o nosso caso, não é por conta disso que a gente está falando aqui. Roberta, bem-vinda. Jaqueline, bem-vinda. Celso, muito obrigada por estar aqui comigo. A Roberta colocou aqui, né? Também já superei alguns medos, mas tenho medo de relacionamentos. Provavelmente, Roberta, o que eu falei com você, algum relacionamento que você teve que não foi não foi bom, foi uma experiência que te trouxe algum dor, algum sentimento ruim. E a mesma coisa que eu falei para a Antônia aqui, é exatamente isso. É você viver uma nova experiência, se permitir viver uma nova experiência, que com certeza você vai entender que esse medo está aqui, ó, na mente. Então, pessoal, mais uma vez eu vou agradecer. E agora eu vou falar para você como você superar esses medos, como você mudar, como você enfrentar novamente, né? Vemos aqui algumas pessoas que já escreveram para mim, falaram sobre alguns medos que existem, que é essa questão mesmo de se relacionar, medo né, da violência, que ela é muito constante, medo de dirigir, medo de criar filhos, né? A gente tem esse medo de não conseguir criar os filhos, medo de perder alguém. Como fazer para que amenize esses medos? Como fazer para que a gente não sofra e a gente não pare por conta desses medos, dessas crenças que existem na gente? Então, uma característica que eu vou trazer para você é reprogramar a mente. Reprogramar a mente. Mas como é reprogramar a mente? Primeiro, substitua o seu pensamento desse medo que você tem, por exemplo, o medo de me relacionar com a pessoa. Então, você vai trazer esse pensamento e colocar de uma forma otimista, cheio de vida nesse pensamento. Ah, Maria, isso não é fácil. Claro que não é, né? Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Por isso que eu estou aqui tentando trazer algumas dicas para você, como você vai fazer essa reprogramação. Então, você vai pegar esse pensamento de medo que você tem, você já identificou esse medo, e você vai reprogramar esse pensamento. Como? Comece imediatamente uma construção.
uma reconstrução do que você quer fazer, aonde você quer chegar, qual a nova experiência que você quer fazer. Então, você vai reconstruir tudo isso na sua mente. E outra dica é, primeira coisa, acredite em você. Acredite que você pode mudar isso, acredite que você tem essa capacidade de fazer essa reprogramação, acredite na vida, acredite nas pessoas. Porque a gente está vivendo uma época onde a gente não está mais acreditando em ninguém. Todo mundo a gente desconfia, todo mundo a gente tem medo. Claro que a gente tem que ter a prudência, a gente tem que ter o cuidado, sim, eu não estou falando isso. Mas na primeira mão, deixa a oportunidade de a pessoa se apresentar. Tenha essa abertura de, em primeira mão, confiar nas pessoas. E seja persistente, né? Não desista na primeira vez. Agora, você entendendo que você precisa substituir seus pensamentos, começar imediatamente essa construção, mesmo que seja pequena, mas você recomeça essa construção desse novo pensamento, dessa nova realização, né, que você vai estabelecer pequenas metas. Vou te ensinar, calma aí que você já vai entender. Acredite em você, que você tem esse poder, que existe dentro de você essa mudança de mentalidade, né? Comece a criar metas pequenas para que você tenha realizações mais rápidas. Haja e seja persistente. Não desista, mesmo que você, mas é difícil, mas não desista. E aí eu quero te convidar a você fazer um exercício agora comigo, né? Um exercício que vai transformar esse teu medo em uma força. Como que é esse exercício que a gente vai fazer aqui junto? Se você lembrou de alguém agora que pode ajudar, que vai trazer alguma coisa, que tem medo e precisa, corre lá, compartilha, manda, marca aí as pessoas, que eu já vou falar como que você vai fazer essa reprogramação mental. Enquanto isso, Cláudia, muito bem-vinda. Cleito, obrigada por estar aqui comigo. Ari, mais uma vez, show de bola. Quem mais? Aqui tá aparecendo mais gente aqui. Cleito, a Maria Aparecida. Aqui não tá aparecendo o que a Maria escreveu. Alguma coisa aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A Maria, eu tinha medo de não dar conta de formar minhas filhas, mas Deus me deu muita força e eu consegui, graças a Deus. Excelente, né? Assim, a gente tem essa fé de que Deus vai ajudar a gente, Ele sempre ajuda, mas com certeza, Maria, foi a sua força de vontade, você acreditou, e Deus, Ele te ajudou porque você se posicionou e hoje você tem aí suas filhas formadas, né? Então, o mérito, claro, é sempre seu, a gente agradece muito a Deus, e é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, porque não é fácil. Eu tenho 2 filhos, eu sei que não é fácil. Se não for Deus na nossa vida, nossa, a gente não é nada. Mas aceite esse mérito como seu, porque com certeza você se posicionou como mãe e você conseguiu cumprir a tua missão de mãe, né? Tá aí com filhos formados, isso é fundamental. Agora, como você vai transformar esse medo numa força? Vamos lá. Primeira coisa, você vai identificar quais são os seus medos. Então, Mari, mas isso é muito óbvio. Assim, claro, mas às vezes o óbvio a gente não faz. Então, começa a identificar aí na tua mente. Se for preciso, anota num papel. Aproveita que isso é uma dica que eu dou nos meus atendimentos de coaching e vai te ajudar muito, porque muitas vezes essas dicas custam fortuna e eu tô dando isso aqui com muito amor e carinho para que você tenha o resultado na sua vida. Então anota, pega um papel aí, anota no celular, escreve na mão, faz qualquer coisa, mas vamos lá. Primeira coisa, identifique qual é o seu medo, né? O que você precisa transformar em força. Medo de errar, medo de sair de casa, medo de se relacionar, medo de perder alguém, medo de dirigir. Relaciona aí, coloca aí pra você qual é o seu medo. Depois que você relacionou, que você tem essa consciência, você vai entender, você vai pensar agora. Quando você tem esse medo, como que você se comunica com você mesmo? Mari, como assim? Eu me comunico comigo mesmo? Sim. Na hora que você está sentindo esse medo, um exemplo, medo de dirigir, como é que você conversa com você?
Ah, eu não vou dirigir porque eu tenho medo, porque se eu sair no trânsito, alguém vai bater em mim, ó, porque nós mulheres não batemos, né? Alguém bate na gente. Alguém vai bater em mim, vai estragar o carro não é meu, o carro é do meu marido, e aí você começa a conversar com você começa a falar pra você, pronto, decidi, não vou sair, vou ficar aqui em casa mesmo, vou a pé, vou de ônibus. Então, assim, você começa a conversar com você. Então, qual é essa conversa que você tem com você quando esse medo vem à tona? Entendeu? Primeiro, qual é o seu medo? Depois, qual é essa conversa que você tem com você mesmo? Terceira, que vozes você ouve de você mesmo? Sabe aquelas vozinhas? Nós temos chama de senso crítico interno. O que é esse senso crítico interno? São aquelas vozinhas que ficam falando com a gente. São aquelas vozes que falam assim, vai não, porque tá chovendo, você vai bater, não vai se relacionar, porque homem é tudo igual. Você já teve uma experiência ruim, não se relaciona com essa pessoa, olha o jeito que ele olha, sabe aquela vozinha que fica falando, aí você pega e começa a conversar com essa vozinha. É mesmo, bem que mamãe falou, né? Homem é tudo igual. Não, é mesmo, não vou sair de casa porque mulher não dirige muito bem. Ah, eu não vou viajar porque o trânsito tá terrível, não vou andar de avião porque... E aí você começa a ouvir essas vozinhas. E quando você ouve com essa voz, você ouve essas vozes, como que o seu corpo reage? Como assim, Como assim meu corpo reage? Exatamente. Você começa a suar frio, você começa a se tremer, você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar com boca seca. Comece a identificar qual é a reação do seu corpo. No momento que você tem essa clareza, né, essa questão de você identificar quais são os seus medos, né, quando você tem esse medo, como que você comunica com você mesmo, quais são essas vozes que você tem, e qual é a reação do seu corpo, tudo isso fica mais claro para você resolver. E aí começa agora o passo de verdade para você transformar esse medo numa força. A primeira coisa, transforme esse medo em uma força que te empodera. Como que eu vou formar uma força que me empodera se eu tenho medo? É simples. Primeiro, crie uma declaração para você mesmo no presente e que seja curta e que te traga uma emoção. Por que te traga uma emoção? Porque nós somos envolvidos por emoções. Pode observar uma coisa. É música. Música é uma coisa que eu gosto muito, que emociona muito. Se você quer ter uma lembrança de um momento que você viveu, um momento que foi bom, um momento que foi ruim, uma época que você viveu, sempre que você escuta uma música antiga, você relaciona, você associa ao momento que você teve no passado, né? Lembra aquela primeira namoradinha, não sei quantos anos atrás, e aí você começa a ouvir uma música que você lembra e você tem até os sentimentos, as emoções que você viveu no passado. Então, assim, por isso é importante você trazer a emoção para essa declaração que você vai fazer para você mesmo. Por exemplo, como assim? Se você é uma pessoa que você tem medo de se relacionar com alguma pessoa, né? Por uma experiência ruim que você teve. Então, você vai fazer uma declaração seguinte. Eu sou uma pessoa capaz de me relacionar porque eu sou linda, porque eu sou uma pessoa inteligente, porque eu sou criativo, porque eu sou extrovertido. Comece a trazer essas qualidades para você e comece a se ver como essa pessoa que você acabou de declarar. Então, primeiro, seja qual for o seu medo, você vai criar, então, uma frase, uma declaração. Eu declaro que sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que não tenho medo de dirigir, eu sou uma pessoa que se eu dirigir, pegar no carro, eu vou ser a melhor motorista por onde eu passar. Eu vou ser o melhor empresário porque eu tenho buscado
experiências, eu tenho buscado me organizar, eu tenho buscado experiências para poder conseguir os resultados que eu quero. Então, você vai começar a trazer essas declarações para você. Depois que você começar a declarar, você vai começar a visualizar quem você declarou. Por quê? Porque na hora que você pensa e você fala, o seu cérebro ele já começa a entender como algo que é verdadeiro. Né? Eu gosto muito de uma frase bíblica que fala que a fé é a certeza das coisas que se veem. Então, é como você viver de fé, é como você viver como se já existisse. E isso dentro da neurociência, isso dentro da psicologia positiva é muito verdadeiro, porque primeiro você fala, depois você visualiza. E a tua mente entende que aquilo que você está falando e aquilo que você está visualizando, mesmo que seja mentalmente, o seu cérebro entende como verdade absoluta. E as coisas começam a mudar. Aí você pode pensar, ah, Mari, isso é coisa de não tem nada a ver. Isso é ciência, pura neurociência. E a neurociência comprova isso. Pessoas que tiveram resultados, pessoas que tinham uma mentalidade, quando fizeram esses exercícios, elas começaram a pensar de forma diferente. É como se você jogasse para o universo entendesse isso como verdade, começasse a programar tudo ao seu favor. Olha que coisa maluca. Mas é tão verdadeiro, é tão puro. E se você não acredita, faz isso por mim. Faz isso só para você testar e você ver como que as coisas vão mudar. E na hora que você começa a visualizar, na hora que você começa a imaginar com máximos de detalhes, né, nisso, você começa a viver isso. Então, traga sentimentos, imagine o cheiro, imagine os detalhes, ai, como é que você vai ser quando você estiver lá, imagine a roupa que você está vestindo, imagine o seu cabelo, imagine com quem você vai estar do seu lado, né, conquistando aquilo que tanto você deseja. E na hora que você entender e trazer tudo isso para sua mente, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais limpo, mais resolvido. E aí, nesse caso dessa moça que me pediu essa informação, que ela tinha tanto medo, a primeira dica que eu dei para ela nesse caso, eu falei para ela, começa a trazer para sua mente, começa a comer, começa a visualizar coisas que não são relacionadas à violência. Então, por exemplo, ela só via filmes de violência, ela só via jornais de violência, ela só via informações, né, esses mais terríveis. Então, o que? O cérebro dela estava entendendo, cuidado, perigo, não saia da porta de casa, porque com certeza você vai viver uma violência. Então, na hora que você começa a mudar, você começa a trabalhar o teu cérebro, a tua mente, as coisas começam a mudar. E você vai começar a estabelecer, a partir de agora, metas pequenas. Como? Por exemplo, você quer dirigir. Então, você não vai dirigir numa estrada viajando de um estado para o outro. Não, você começa a dirigir no teu espaço pequeno. Vai até no mercado, entendeu? Uau, você foi até o mercado, chega em casa. Nossa, se alegra, sabe? Seja feliz. Traga isso, essa felicidade, essa conquista. Seja grato por essa conquista que você foi lá e você conseguiu ir ao mercado. Você quer se relacionar com alguém, você tem medo, começa a sair com algumas pessoas, começa a se mostrar que você quer se relacionar. E cada nova amizade que você fizer, mesmo que não vai gerar um relacionamento amoroso, você vai ganhar um amigo. Então, comemore esse amigo. Começa com metas pequenas. O que eu vou fazer hoje? Qual vai ser meu final de semana? E você trazendo isso, mudando a sua mentalidade, fazendo essa visualização, as coisas vão começar a acontecer. E isso vai acelerar os seus resultados. Ok, Jeane tá aqui comigo, Rick, a Mel, Letícia, a Giza, o Carlos, Elinho também tá aqui comigo, Alexandre, muito bem, tá aqui comigo também. O Ellison Soares, que bom que você está aqui também comigo, Ellison. Então, pessoal,
fez sentido para vocês, é verdade, se realmente trouxe algum esclarecimento, se agregou alguma coisa para você, coloca aí, se tá valendo a pena. Diz aí pra mim se o que eu trouxe pra vocês hoje, se valeu a pena, se... boa noite, Alisson, boa noite. Se valeu a pena, se trouxe, se agregou alguma coisa pra você, diz aí pra mim. Se sim, eu vou ficar muito grata. O Ellison colocou assim, sim, sempre tá agregando alguma coisa. Que bom, Ellison. Pessoal, agradeço demais. O Silvio tá aqui comigo. Silvio, que bom que você tá aqui, lindo. Pessoal, então essa foi a live de hoje, né? Trazendo essa mudança, né? Transformando o medo em força. Se de verdade isso trouxe para você um valor, se agregou, continue compartilhando, manda aí nos seus grupos. Eu vou subir aqui no YouTube também, né? Me ajuda lá, se inscreve no meu canal, Mari Diniz. Vou colocar também todas as minhas redes sociais aqui. Se você não me acompanha por aqui, eu tenho Instagram também, YouTube. E lá você vai me acompanhar, né? Todos os vídeos estão lá, todas as outras lives. E eu quero agradecer de coração, agradecer de verdade por você estar me ajudando a ajudar outras pessoas. Então, vai ficar gravado aqui. Se você está chegando agora, a Francinete está aqui comigo, né? Acabou de chegar. Neta, linda. A Mel tá aqui também. Que bom, Mel, que você disse, né? Que valeu a pena. Então, uma forma de você me ajudar é compartilhando, marcando aí todo mundo. E se você não faz parte da minha lista de transmissão, quer fazer, coloca aqui pra mim, né? Ou manda uma mensagem pra mim. Mari, eu quero fazer parte, porque aí você vai saber todos os horários direitinho da transmissão. E amanhã eu volto, né? Tá acabando aí nosso feriado, né? Quem vai trabalhar amanhã, depois do almoço, né? Bom trabalho pra você. Quem não vai, né? Vai ficar mais um pouquinho aí descansando. Então, show de bola. Quero agradecer do fundo do coração todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Um grande beijo e eu vou mandando para vocês qual é o horário da live de amanhã e sobre outro assunto.